Gente, vamos falar hoje de epigenética. O que é epigenética? Epi vem do grego de em cima, né? Então, em cima dos genes, o nosso DNA tem vários genes e em cima de cada um tem um interruptor que liga e desliga. E essa ligação e desligação é feita por certos compostos químicos ou de estrutura. Então, assim, a metilação, então você colocar um grupo metil lá em cima do DNA do gene, liga ele ou desliga. Acetilação, as histonas, que são as proteínas que embolam o seu DNA para ele ficar lá no núcleo, né? Então, se ela tá assim mais soltinha, o gene se expressa mais. Se ela se enrola bem no gene, ou ele não se expressa nada, ou ele se expressa menos. Então, eles descobriram isso em 1940 porque eles olharam para as células do nosso corpo e todas têm o mesmo DNA. Todas têm o potencial de ser qualquer célula do corpo, só que elas só são o que elas são, né? A pele só é pele, o fígado, o hepatócito é só do fígado, né? A célula muscular é só célula muscular. E como que ela sabe isso? Pela epigenética. Então, ligar e desligar os genes sem alterar a estrutura do DNA, isso é epigenética. E o nosso ambiente, a nossa dieta, enfim, várias coisas que nós vamos falar, ligam e desligam certos genes. Então, se você recebe da sua história familiar, né, do seu DNA, uma característica ou física ou uma predisposição para uma doença, né? Você não precisa necessariamente manifestar ela não é o seu destino. Né? Existem coisas que você pode fazer para não ligar esses genes. Então, eles viram, por exemplo, em ratinhos, que eu não sei o nome em português, mas eu vou falar o nome em inglês, agouti, que seria o tipo, né? E ele tem uma pelagem assim meio dourada e ele é obeso, tá? Esse rato ele é obeso. E eles deram para a mãe, antes dela engravidar ou durante a gravidez, não sei, uma dieta mais saudável. E aí e eu acho que botaram era para exercitar também, lá na rodinha. Aí, quando ela teve o filhote, não só o filhote era magro, não era obeso, como ele não tinha nem a pelagem característica dessa raça, tá? E também viram que os gêmeos, a Gucci, se você dá para a dieta normal, né, ruim, e uma dieta boa, o que come a dieta normal fica obeso, do jeito que ele era programado para ser, e o outro não. Então, eu sou um exemplo perfeito disso, como que o ambiente não modificou, mas não deixou com que os meus genes se manifestassem, porque eu fiz o teste genético e eu tenho vários genes para obesidade e diabetes tipo 2. E eu não sou obesa. Minha mãe foi muito cuidadosa comigo quando bebê, quando criança, para a minha dieta ser a mais limpa, né, a mais saudável possível na capacidade lá da época. E tem gente acima do peso, e inclusive obesa, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, como vocês podem ver. E eu tenho diabetes, né? Também, não eu, mas na família. E não manifestei. A minha dúvida é se eu mudasse meu hábito agora, se iria manifestar, né? Não sei, porque já tem tanto tempo que não manifestou, não sei se silencia. Isso eu não sei, se silencia para sempre, se é temporário. Eu acho que eu tenho lá a tendência, né? E que se eu descuidar, talvez volte, não sei. Enfim, porque as pessoas veem meu pai e falam assim, ele é magro, ela vai ser magra. Mas não, tá no meu código genético a predisposição para ser gordinha. E não manifestou. Então a gente vê isso muito, né, com filhos dos mesmos pais, mas de épocas diferentes, que tem um fenótipo completamente diferente, né, um resultado corporal completamente diferente. A gente vê isso também nas abelhas, por exemplo, na colônia de abelhas todas têm o mesmo DNA, mas se você dá geleia real para uma abelha, ela vira rainha. E se você dá o pólen ou sei lá o que mais que elas comem, elas viram as abelhas trabalhadoras, né? Então é como o ambiente muda o gene, né? Muda a forma dele se manifestar ou não. Então, o que mais que eu quero falar? Assim, quais são essas coisas que podem mudar? Então, dieta. Comida, gente, é informação para a célula, não é só nutriente pra gente, pro corpo, pra pele, pro cérebro, pra microbiota. Ela é informação pra célula, tá? A comida. Então, ela pode ser uma informação ruim e uma informação boa. Exercício pode ligar e desligar genes. Exposição ao frio pode ligar e desligar genes. Inclusive, a exposição ao frio tem sido linkada em transformar a sua massa gorda branca, que é o tecido adiposo branco, em tecido adiposo marrom. Depois a gente pode falar sobre isso, que ele é metabolicamente muito melhor. Fazer jejum também altera o seu DNA.
não altera o DNA, mas liga e desliga, liga e desliga. O pessoal confunde muito, né? É fácil confundir. Mutação, gente, é quando troca o DNA. Então tá lá, A, B, C, D. Aí trocou pra A, Z, B, D, né? Não existem essas letras, eu tô só inventando. Mas quando troca o DNA é uma mutação. Então radiação, né? Coisas assim muito terríveis fazem o DNA mutar e tá muito ligado a câncer, né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de manter o DNA, mas só ligar e desligar certos genes, né? A nossa microbiota também altera. O nosso padrão de pensamento, nossa psicologia altera também como que o nosso gene se manifesta. O estresse, a inflamação. E uma coisa muito importante aqui são as toxinas. Gente, toxina não só atrapalha seus hormônios, atrapalha sua microbiota, sobrecarrega seu fígado. É tanta coisa ruim. E ela também informa para o seu DNA, ela diminui, por exemplo, o bisfenol A, que está lá no plástico, daquela marmitinha que você bota no micro-ondas, todo almoço você vai comer. Pois é, o bisfenol A, não só ele é um obesogênico, tá? Ele te faz ficar gorda, como também ele liga e desliga certos genes, porque ele atrapalha a metilação do DNA. Então eles viram isso nos ratinhos, que eles expõem a mãe ao BPA, né, ao bisfenol A, quando ela tá grávida e ela tem filhos obesos. E quando eles dão nutriente metilado, por exemplo, o folato, uma B12, isso protege o DNA, o gene, né, da falta de metilação que o bisfenol A causou. Interessante, né? Então, a gente precisa ter uma dieta rica em nutrientes, né, de boas informações. A gente quer informar para a célula coisa boa. Então, fruta, verdura, carnes de boa qualidade. A gente quer comer orgânico, a gente quer diminuir o máximo que a gente pode a nossa exposição a toxinas. Tem certas coisas que a gente não pode diminuir. Respirar, você vai deixar de respirar numa cidade poluída, mora em São Paulo? Não tem como, né? Mas o que você pode mudar? O que você passa na sua pele, o jeito que você esquenta a sua comida, em que você tá cozinhando, né? Se tem coisas que você pode alterar, por que não diminuir essa carga tóxica? A gente já tá tão intoxicado, comprar um filtro bom para sua casa que tire os metais pesados, que tire que tira BPA, que tira fitalatos, né? Então a gente tem que estar muito consciente disso, de diminuir a nossa exposição e quem já está intoxicado, buscar um profissional para fazer uma desintoxicação correta, né? Então, o que é importante disso? Que isso, gente, não fica só na gente, tá? Então, não é só a gente ligar e desligar os genes ruins que a gente herdou dos nossos pais. É que a gente passa isso. Então, eles viram isso nos ratinhos e eles viram isso em humanos também. Em 2015, eles olharam o esperma de homens obesos e magros e olharam o DNA desses espermas e tinha alterações epigenéticas significativos entre o que era obeso e o que era magro. E esse ano publicou, tá lá no meu post, um estudo com mulheres com diabetes gestacional, 550 mulheres lá na Inglaterra, dividiram um grupo em dois, né? Um que fazia exercício e dieta melhor e a outra normal, não fazia nada, controle. E viram que as crianças, os bebês, depois que nasciam, olharam o DNA e eles tinham alterações epigenéticas significativas entre os dois grupos também. Então a gente passa isso para os nossos filhos, né? Então quem tá em idade e quer procriar, tem que programar a gestação. Tem que ter, e nada melhor do que essa motivação. Às vezes a gente não tá motivado para mudar, mas se você for pensar que isso vai passar, e não só para a geração seguinte, mas também para a próxima, né, isso carrega, talvez te dê um estímulo melhor para você cuidar de si, não só para você se proteger do que você herdou, né, para aquilo não se manifestar, para você não ter um Alzheimer, para você não ter uma outra doença mais grave, ou não se tornar obeso, ou não ter uma diabetes, enfim, o que você herdou não se manifestar, mas também para você não passar isso adiante, tá? Então a gente tem muito poder nas nossas mãos com relação ao que a gente pode fazer para cuidar dos nossos genes, né?